Estamos aqui no estúdios da rádio da UniFG Piedade para apresentar o videocast da OCD de Mecanismo de Agressão e Defesa. Essa é a atividade avaliativa proposta pelo professor Maurício Bassuino. Estão aqui comigo no estúdio as estudantes do segundo semestre de nutrição da UniFG Piedade, Denise, Ivana, Nicole e Rita. E aqui na tela com a gente, em vídeo, está a Flávia, que é estudante de biomedicina da UNP e de Natal, e Rosana, que também é estudante de nutrição, que faz a Unifax em Salvador. Que o tema que a gente escolheu é tireoidite de Hashimoto. Então o objetivo aqui é a gente conversar, a gente bater um papo, né? Descobrir o que é essa tireoidite de Hashimoto, se tem cura, se não tem cura, né? Como é que a gente faz o diagnóstico. Então vamos bater um papo para ver como é que o nosso corpo reage à tireoidite de Hashimoto. Então, Ivana, para começar, né? O que é tireoidite de Hashimoto e quais são os sintomas? Antes de falar da tireoidite de Hashimoto, eu vou explicar o que é a tireoide e qual a sua função. A tireoide é uma glândula que tem o formato de uma borboleta e fica na frente do pescoço. É responsável pela produção dos hormônios T3 e T4, que tem a função de controlar o metabolismo corporal, além da temperatura e da fertilidade. A tireoidite de Hashimoto, também conhecida como tireoidite linfocítica crônica, é uma doença autoimune que causa uma inflamação na glândula da tireoide, podendo causar uma destruição da mesma. O resultado disso é um hipertireoidismo, onde a glândula produz pouco hormônio T3 e T4. Quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns são fadiga, depressão, ganho de peso, prisão de ventre, sensibilidade ao frio. E é isso. Rita, e o que é uma doença autoimune? E qual o mecanismo de ação da tireoidite de Hashimoto? Então, Mari, uma doença autoimune é uma condição em que o nosso sistema imunológico, que normalmente é o responsável pela proteção do nosso organismo, ele começa erroneamente a atacar as células que são saudáveis do próprio organismo. Hoje em dia conhecemos mais de 80 tipos de doenças autoimunes que elas atacam desde a pele, articulações, órgãos internos, glândulas endócrinas, como é o caso da tireoidite de Hashimoto. E o mecanismo de ação da tireoidite de Hashimoto é justamente o nosso sistema imunológico começa a atacar as células e produzir anticorpos que destroem as células tireoidianas. Especificamente, os anticorpos que são produzidos são o antitireoglobulina e o antiperoxidase. Com o sistema imunológico atacando as células da nossa tireoide, ela tem uma diminuição da sua capacidade da produção dos seus hormônios, que normalmente seriam produzidos, como Ivana mesmo falou, T3 e o T4, o que ocasiona geralmente o hipotireoidismo. Nick, como é feito o diagnóstico? Bom, Mari, o diagnóstico ele é feito por uma combinação de exames clínicos e uma avaliação física, que é feito, obviamente, por um médico endocrinologista. E eu vou falar um pouco dos protocolos que são mais comuns. O primeiro é o exame de sangue. Ele mede os níveis de hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4, e o nível do hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH. Na tireoidite de Hashimoto, geralmente o TSH ele está mais elevado, enquanto o T3 e o T4 podem estar abaixo dele. O segundo é o anticorpos tireoidianos. São testes para detectar a presença dos anticorpos anti-TPO e anti-TG. A presença desses anticorpos indica uma resposta autoimune contra a tireoide, né? A terceira é a ultrassonografia. Ela é realizada para visualizar a tireoide e pode ser encontrado algum nódulo
e o aumento da glândula. A quarta é a avaliação clínica, que o médico pode considerar os sintomas do paciente, como fadiga, ganho de peso, sensibilidade de frio, como Ivana falou. Flávia, o que você pode dizer sobre a prevalência, né, as ocorrências de tireoidite de Hashimoto no mundo, no Brasil? Prevalência global. A doença de Hashimoto afeta cerca de 5 a 10% da população mundial, dependendo da região. No Brasil, a prevalência segue um padrão semelhante. As mulheres são 5 a 10 vezes mais propensas a desenvolver a doença do que os homens. Distribuição geográfica. Nos Estados Unidos, a doença afeta apenas 1 a 2% da população, sendo mais comum em mulheres. Já na Europa, países como Itália, Alemanha e Grécia relatam alta prevalência da doença, variando aí entre 5 a 10% da população. Na Ásia, em países como o Japão, também há uma prevalência significativa. Já na África, em algumas regiões onde o iodo é inadequadamente distribuído, as taxas são menores. Em regiões de baixa renda, a falta de diagnóstico e tratamento adequado pode dificultar o manejo da doença, especialmente em comunidades rurais ou sem acesso a especialistas. Já nos Estados Unidos e Europa, estudos continuam a investigar a relação entre fatores como dieta, inflamações e microbioma intestinal na relação entre doenças autoimunes, como a doença de Hashimoto, por exemplo. Em suma, a doença de Hashimoto tem um impacto significativo em termos globais. Rosana, e o que a gente tem de novo em termos de estudos científicos? Vamos falar então sobre 4 artigos que pesquisamos sobre a tireoidite de Hashimoto e sua relação com a nutrição. Temos então uma revisão sistemática sobre a importância dos micronutrientes nos distúrbios funcionais da tireoide e também um estudo sobre a relação entre alterações intestinais e a tireoidite de Hashimoto. Nos diversos gatilhos identificados na literatura, há evidências que pessoas com doenças autoimunes têm mais chances de apresentar desbiose intestinal. Os estudos eles também possibilitaram algumas constatações, que quantidades excessivas ou deficientes de iodo, selênio e zinco contribuem para alterações tireoidianas, entre as quais o hipo ou hipertireoidismo. A deficiência de ferro e vitamina A também está diretamente relacionada ao hipotireoidismo, bem como baixos níveis de ferro, que vão diminuir a eficiência da tireoide, e a deficiência severa de magnésio, que também resulta no hipotireoidismo. A deficiência da vitamina D também está associada diretamente à tireoidite de Hashimoto. E Denise, como é que se dá o tratamento da tireoidite de Hashimoto? Então, Mari, não tem um tratamento específico para tireoidite Hashimoto, mas se essa doença ela vir evoluir, os médicos podem prescrever o uso do medicamento como a levotiroxina sódica, que de forma sintética ela é a própria reposição do hormônio tiroidiano T4. E por se tratar de uma doença crônica, esse paciente provavelmente ele vai fazer o uso desse medicamento para o resto da sua vida. Manter também uma boa dieta, ela tem um papel fundamental para o manejo desses sintomas. E manter também uma alimentação mais equilibrada e rica em nutrientes, ela pode ajudar esse paciente a diminuir a inflamação do corpo e também a fortalecer o sistema imunológico. Eu vou dar alguns exemplos de alimentos que esse paciente ele pode incluir no seu plano alimentar. Por exemplo, o peixe. O peixe ele é rico em ômega 3. Esse paciente também ele pode incluir folhas verdes, que são anti-inflamatórios para o corpo. Pode incluir também mais proteínas magras. Pode incluir vegetais, mais frutas. Dessa mesma forma, esse paciente também ele precisa diminuir nos alimentos ultraprocessados e diminuir também no açúcar e no glúten. De forma geral, esse paciente ele precisa procurar um nutricionista para que esse nutricionista da área ele possa criar um plano alimentar que esteja dentro da necessidade desse paciente
para que esse paciente possa levar uma vida que tenha mais qualidade de vida e bem-estar. Então, gente, é isso. Acho que hoje a gente aprendeu bastante, né? Então, a gente viu que a tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune que não tem cura, mas ela tem controle, né? Então, a gente conseguiu identificar alguns sintomas, né, que foram aqui apresentados. Então, se você se identificou com algum sintoma, procura um médico especialista, um endocrinologista, né, ou um nutricionista. Estamos todas aqui querendo pacientes, né, que pode te proporcionar um tratamento adequado que lhe dê bastante qualidade de vida. Então, queria agradecer a presença de todas as colegas aqui, né, estamos terminando mais um semestre. Essa é a última atividade avaliativa de mecanismos de agressão e defesa. Então, finalizando, tchau para todos, fiquem bem e mais um semestre finalizado. Tchau, gente!